a Deus. Já vamos estar dando seguimento à palavra também. Estende a tua mão para cá, vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer. Obrigado, Deus, porque diferente de tudo aquilo que é falado aí fora, Tu és um Deus que fala. Tu és um Deus que sonda, que conhece o nosso coração. Espírito Santo, usa a vida do Teu Filho hoje. No nome do Senhor Jesus, com unção, com graça, fala o nosso coração. Traz, Senhor, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, aquilo que nós precisamos ouvir. Que haja disposição no nosso coração, Pai, para mudança, para uma transformação. No nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você pode glorificar o Senhor nessa noite? Amém? Aleluia. Pode se assentar. Amém. Paz do Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Diogo. Amém? Sejam todos bem-vindos à família de Deus, à casa de Deus. Para aqueles também que estão nos visitando, não sei se é a primeira vez, mas sejam também bem-vindos. Amém? Que nessa noite o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa mexer com as nossas estruturas. Amém? Quero que nesse momento você feche os seus olhos. Vamos orar nesse momento e pedir para que o Espírito Santo ele possa continuar falando com cada um de nós, que o Espírito Santo ele possa mexer nas nossas estruturas, que o Espírito Santo ele possa trazer transformação. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, aqui nós estamos, Deus, nesta noite diante da Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque assim como Teu Filho falou, Pai, Tu és um Deus que fala, porque Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus real, não há outro como Tu, Senhor. Pai, nós estamos aqui nesta noite na Tua presença, Deus, porque nós, Pai, primeiramente temos um coração agradecido a Ti. Pai, estamos aqui, Senhor, porque nós somos o Teu povo, queremos ouvir a Tua voz, a Tua direção através da Tua palavra, porque, Deus, o Senhor deixou a Sua palavra, Deus, para nos instruir, para nos exortar, Senhor, para nos trazer novamente para perto de Ti, Deus, para edificar a nossa vida, Senhor, e nos mostrar as riquezas que estão contidas nela, Senhor, a qual, Deus, nós como filhos, Senhor, Pai, podemos nos apossar dessas heranças, Senhor. Eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa vir sobre a nossa mente agora, Senhor. Tua palavra declara, Deus, que as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir toda a fortaleza, anulando todo sofisma na nossa mente. Nesse momento nós nos colocamos, Espírito Santo, a nossa mente à Tua disposição, para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e trazer a revelação, ó Pai dos céus, a revelação da Tua palavra, Deus, que toca, Pai, não o nosso entendimento, mas toca o nosso espírito, Senhor, porque quando assim acontecer, Pai, nós seremos transformados, Deus, para a glória e honra do Teu santo nome, que toda preocupação, Senhor, aqui neste lugar, Pai, que todo medo, que toda desconfiança, toda acusação, toda tristeza, Pai, nós lançamos fora no nome do Senhor Jesus, e tudo que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus, nós amarramos agora e repreendemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você concorda, diga amém. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu não poderia deixar de estar falando a respeito de tudo que o Senhor fez ontem. Amém? Quantos aqui ontem estiveram ali na vigília? Amém? Foi um momento maravilhoso, a qual o Senhor nos visitou com o seu poder, com a sua graça e, acima de tudo, com o seu amor. Amém? Porque o amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Deus, ele nos traz para perto. Amém? E o amor de Deus, ele vem para encher os nossos corações. E foi exatamente isso que aconteceu ali ontem. Nós nos reunimos ali ontem, naquele lugar, para buscar a face do Senhor, né? Para poder adorar o nosso Deus, e o Senhor, ele nos visitou. E é dessa maneira que tem que ser. Nós devemos buscar ao Senhor em todo momento, porque a Bíblia fala que Deus, ele é Espírito. E quando nós nos lançamos às práticas espirituais, então o Senhor, ele fortalece o nosso espírito. Amém? Assim como eu e você, nós temos a necessidade do alimento físico para fortalecer o nosso corpo,
nós também precisamos alimentar o nosso espírito. E todas as vezes então que nós nos reunimos, que nós buscamos ao Senhor, num momento como esse, onde nós somos expostos pela palavra de Deus, o Senhor ele vem fortalecendo as nossas vidas. Amém? Então foi um momento muito maravilhoso, né? Que nós tivemos ali passando ontem. Deus veio alinhando a nossa visão com a visão dele, alinhando o nosso coração com o coração dele, porque assim tem que ser, porque é dessa maneira que o Senhor quer que aconteça, porque ele tem algo a fazer na nossa vida, amém? E quando nós estamos apercebidos com o Espírito Santo de Deus, então nos posicionamos juntamente com ele, então Deus ele começa a tocar a nossa vida, então Deus ele começa a fazer na nossa vida, e Deus também ele começa a fazer através de mim e de você, amém? Glória a Deus. Queria que nesse momento você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, uma passagem que todos nós conhecemos. Gostaria de deixar uma pergunta. Será que todos nós entendemos o que é o Evangelho? Você sabe o que é o Evangelho? Você entende aquilo que Jesus ele fez por você, a qual agora nós vamos ver aqui em João 3,16? Amém? Eu vejo que é exatamente isso que o Senhor ele quer falar conosco nessa noite. Muitas das vezes nós queremos avançar como o povo de Deus, como o povo escolhido, porque nós sabemos as promessas que Deus tem na nossa vida. Mas, às vezes, aquilo que é essencial, aquilo que é primordial na nossa vida, que é a base, que é o alicerce, muitas das vezes está comprometido na nossa vida. E muitas vezes isso acontece porque nós não estamos entendendo exatamente o que foi aquilo que Jesus ele fez por nós e a maneira como nós devemos corresponder com isso. Amém? Então, eu quero que você acompanhe comigo aí em João 3,16. A Bíblia fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então nós olhamos aqui para a palavra de Deus e ela fala que o fato de nós crermos em Jesus, quando ele fala aqui de crer, ele não fala do simples fato de nós crermos na existência de Jesus. Ele está falando também no fato de nós crermos naquilo que Jesus ele nos ensinou, naquilo que Jesus ele deixou para mim e para você através da sua palavra, para que nós pudéssemos então andar em obediência. E quando assim nós fazemos, a Bíblia fala então que nós não pereceremos. Amém? Mas para que você possa entender por que ele está falando isso em João 3,16, é preciso nós entendermos qual que é a nossa posição diante de Deus. Qual que é a nossa condição, aliás, diante do Criador dos céus e da terra. A Bíblia fala lá em Romanos 3,23, que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Em mim e você habita um DNA espiritual corrompido, um DNA espiritual caído, a qual nós pecamos contra Deus um dia, e por causa desse pecado, amém? Que está na nossa vida, existe agora uma separação entre nós e o nosso Deus, entre o Criador e a sua criação. E quando isso começou? Começou lá no Jardim do Éden. Quando Deus criou o ser humano, Ele não criou o ser humano para que o ser humano ele viesse a morrer. Deus criou o ser humano com a eternidade, para que ele pudesse viver para todo sempre. Mas Deus, assim como a sua palavra, Ele também estabeleceu uma condição, que eles fossem obedientes, que eles seguissem aquela direção. Ele falou para Adão e Eva o que eles podiam fazer e o que eles não podiam fazer. E no momento que eles desobedecessem e fizessem aquilo que eles não poderiam fazer, então eles iriam morrer. E a gente já sabe de toda a história o que foi que aconteceu. Eles desobedeceram, então a morte ela entrou no mundo. Então a Bíblia fala agora que o ser humano ele ia morrer. O ser humano agora ele vinha do pó e agora para o pó ele ia voltar. E foi essa condição que aconteceu com cada um de nós. E nós herdamos isso. Às vezes nós pensamos, mas uma pessoa, um bebê acabou de nascer, ele não tem nem reação direito, como ele pode pecar? Mas isso já está nele.
porque nós já herdamos isso lá de trás. Essa é a condição da humanidade. Essa é a condição a qual eu e você nós nos encontrávamos. Amém? Então é por isso que nós olhando para isso, nós entendemos então a gratidão que nós precisamos ter no nosso coração, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. Mas a Bíblia fala então que através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus ali na cruz, Ele nos resgatou. Então quando eu e você, através da fé, amém? Porque a salvação, ela é pela fé, ela não é pelas obras. As pessoas costumam dizer, mas eu vou para o céu um dia. E quando você vai, você pergunta, mas por que você acha que você vai para o céu? Ah, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que eu não mato. Normalmente as pessoas, elas assimilam pecado com coisas assim, matar, roubar, se prostituir, entende? Então elas falam, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, aquilo, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas. Mas sabe o que a Bíblia fala? Que a salvação, ela é pela fé. Pela fé em quem? Pela fé em Jesus Cristo. Quando nós então depositamos a nossa fé no Senhor Jesus, que foi através do sacrifício dele, da sua morte e ressurreição, então nós recebemos o perdão dos nossos pecados. E por que não é pela obra? Porque a Bíblia fala que se fosse pela obra, o homem ele ia se gloriar. Ele ia falar, eu fui salvo porque eu fui bom. Mas não foi, nós não temos essa capacidade. A capacidade, ela vem do Salvador. Então, quando nós entendemos isso, essa condição que nós estamos diante de Deus, é isso que tem que gerar arrependimento em cada um de nós. Não foi isso que aconteceu comigo e com você? Porque um dia eu entendi que a vida que eu estava levando, o fato de eu achar que viver, simplesmente, era algo natural. Mas quando eu conheci a verdade, quando eu tive o contato com a palavra de Deus, a verdade ela me libertou. E é isso que a palavra de Deus ela vem para fazer na minha e na tua vida. Ela vem para nos libertar. Ela vem para nos arrancar do engano. Porque a Bíblia fala que o diabo ele é o pai da mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. E a única maneira a qual nós podemos lançar fora o engano e entender qual é o plano de Deus na nossa vida é através da palavra de Deus. E eu vejo que é exatamente isso que Deus ele tem requerido de cada um de nós, profundidade na palavra de Deus. O Senhor ele tem pedido para cada um de nós para que possamos ter comunhão com a palavra, para que possamos ter comunhão com Ele, para que não venhamos ser pegos no engano, para que possamos viver de acordo com aquilo que Ele estabeleceu para a vida de cada um de nós. Amém? Então esse é o motivo do meu coração, de poder estar aqui, de poder ser grato ao Senhor. Assim como o diácono Alex ele falou, o mundo lá fora está perecendo, as pessoas estão morrendo, e muitas das vezes elas estão do nosso lado. E nós não sabemos. Elas estão morrendo nos seus relacionamentos, elas estão morrendo nas suas famílias, pessoas se divorciando, pais se separando dos filhos, filhos dos pais, pai matando filho, filho matando pai. É esse o mundo a qual nós estamos vivendo. Um mundo de desgraça. E a Bíblia fala que tudo isso se deu por causa do pecado. Amém? Mas eu e você, nós precisamos ter um coração grato a Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando eu tive um encontro com o Senhor, eu olhei para a cruz de Cristo e eu me apaixonei por ela. Porque eu entendi que ali naquela cruz foi o lugar a qual o Senhor Jesus, Ele entregou a vida por mim. E quando eu fui conhecendo a palavra de Deus, eu vi que a Bíblia falava que Ele fez isso quando nós ainda éramos pecadores. Ele não olhou e falou, olha, você é justo, eu vi agora que você me segue, então vou me entregar por você. Não, a Bíblia fala que quando Ele olhou a humanidade perdida, desgraçada, assim mesmo Ele se entregou por ela, mesmo sendo nós pecadores. Que amor é esse que constrange o meu e o teu coração?
E o que Deus ele quer fazer na minha e na tua vida é que nós possamos nos levantar como igreja do Senhor. É que nós possamos nos levantar como aqueles que vão salvar aqueles que estão lá fora perecendo. Assim como o irmão Alex aqui falou, existem pessoas que estão padecendo lá fora e muitas das vezes nós estamos preocupados com nossos próprios problemas. Mas assim como o pastor ele falou ontem ali naquela vigília, à medida que nós temos problema e nós cuidamos das pessoas que estão lá fora, o Senhor ele se preocupa por nós. É o Senhor que estende a sua mão, tocando a nossa vida. É o Senhor que vem suprindo todas as nossas necessidades. Mas então nós precisamos parar de olhar para a nossa própria vida e começarmos a estender as mãos para aqueles que estão lá fora perecendo. Amém? E como eu estava dizendo, a mesma cruz que me chamou e me mostrou o amor e me estendeu o perdão. Eu recebi o perdão na minha vida, agora é a mesma cruz que me chama agora para me negar a mim mesmo. Amém? Nós vamos entender um pouquinho agora. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Bem, todos encontraram? Mateus 16, 21. Olha o que diz a palavra de Deus. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Essa situação aqui era Jesus falando com seus discípulos. Pedro, porém, chamando à parte, começou a admoestá-lo, dizendo, ou seja, começou a chamar a atenção de Jesus. Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Então Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. 25. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Amém? O que acontece? O Senhor Jesus ele nos resgatou. Nos resgatou de uma vida de pecado a qual nós vivíamos. Antes nós vivíamos no pecado. Eu e você nós vivíamos para isso, sem temor algum. Mas uma vez que nós conhecemos a verdade da palavra de Deus e nós entendemos que através do nosso estilo de vida nós ofendíamos o Senhor. E não somente isso, isso fazia separação entre nós e o nosso Deus. Mas a partir do momento então que nós fomos reconciliados com Ele, então novamente estabeleceu-se a amizade. Então agora o ser humano que estava afastado do seu Criador, novamente ele voltou a um relacionamento vivo e real com o Senhor. É por isso que agora eu e você, nós oramos e o Senhor fala conosco. Nós falamos com o Senhor. Existe um relacionamento. Por quê? Porque nós não estamos vivendo uma religião. Nós vivemos algo real. O Senhor está vivo. A Bíblia fala que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E o nosso Senhor, Ele vive para todo sempre. E é por isso que nós temos relacionamento com Deus agora. Amém? E o que Ele tem pedido de nós é para que nós possamos viver uma vida que agrade a Ele. E qual é essa vida que agrada ao Senhor? É uma vida onde nós andamos agora, obedecendo, analisando a palavra de Deus, entendendo que isso é bom para nós. Aqui, como Ele disse agora, uma vida negando a todos os dias a nós mesmos. Mas nós vemos aqui que nesse momento, a cruz que simboliza a morte já era uma mensagem de escândalo para Pedro. E muitas das vezes é isso que nós temos vivido. O fato de falar que nós temos que morrer para nossas vontades, isso gera escândalo para nós. E nós não queremos muitas das vezes. Mas você vê que logo em seguida Jesus ele começa a falar a respeito de quê? Começa a falar a respeito de discipulado. Ele fala, ele começa a falar, aquele que deseja vir após mim, negue-se a si mesmo.
Ele começa a falar explicando aquilo que estava referente à morte dele. Mas os discípulos ainda não entendiam isso. Pedro não entendia aquilo que Jesus estava falando, mas ele falou que era necessário. Eu gosto quando fala lá em Lucas, porque ele fala assim: então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo todos os dias, dia após dia. E a cruz de Cristo, ela precisa ser tomada dia após dia. Porque a cruz, ela simboliza um lugar de morte, aonde nós morremos todos os dias para nós mesmos. Aonde dia após dia nós olhamos à luz da palavra de Deus e enxergamos aquilo, sabe, que em nós precisa ser sacrificado todos os dias. Assim como o diácono Alex, ele falou aqui hoje, a respeito de nós colocarmos algo no altar. Abraão, ele ofereceu o seu filho, e aquilo lhe custou. Mas eu creio que agradou muito mais ao coração de Deus a obediência dele. Porque o que a Bíblia fala é isso, que Deus ele não se agrada mais nos sacrifícios, mas na obediência. E quando eu e você nós andamos em obediência, observando a palavra de Deus, obedecer não é obedecer simplesmente obedecer a liderança, ou obedecer aquilo que é colocado para você fazer. Obedecer é você olhar a palavra de Deus e ver aquilo que o seu Senhor está pedindo para você fazer. E isso é muito mais do que uma direção, uma revelação. Isso é um estilo de vida. Isso é evangelho, mudança de vida. O evangelho é mudança de vida. Mas muitas das vezes, nós recebemos a salvação e encaramos a salvação como se fosse um bilhete, uma passagem de ida sem volta para os céus. E nós não precisamos fazer mais nada. Mas isso não é uma verdade. Mas que o Senhor hoje ele venha nos libertar através da sua palavra e nos mostrar que é preciso nós correspondermos. E a maneira qual nós podemos corresponder com o Senhor, cooperando com Ele, para que Ele possa não somente fazer a obra que Ele tem para fazer na minha e na tua vida, mas para que através de nós Ele possa tocar essa geração, para que através de nós a gente possa resgatar aquele que está lá fora se suicidando, se matando. É sendo moldados pela palavra de Deus. Porque assim como foi falado, quando nós nos diminuímos, quando nós nos esvaziamos, o Espírito Santo ele pode tomar a nossa vida. O Espírito Santo ele não pode encher um lugar que está cheio. Ele não pode ocupar um lugar que está cheio. Se eu e você nós estamos cheios de nós mesmos, como que ele vai poder ocupar esse espaço? Como ele vai poder tomar nossas vidas? E João havia entendido isso. Porque chegou um momento e ele falou assim: Senhor, convém que eu diminua e o Senhor cresça em mim. Ele entendeu que a cada momento que ele se diminuía, que ele negava as suas vontades, que ele tomava a sua cruz para poder seguir a Jesus, para seguir o discipulado. Porque é impossível. Ele já foi avisando aqui para os discípulos: eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês me escolheram seguir, certo? Vocês querem ser meus discípulos, certo? O que é ser um discípulo? É ser uma cópia. Isso é ser um discípulo. Você fazer uma pessoa discípulo seu, né, daquilo que você sabe a respeito do Evangelho, discípulo do Senhor Jesus, é você ensinar exatamente aquilo que você sabe, aquilo que você vive. Se você vive a palavra, são essas pessoas que você vai reproduzir, pessoas cheias da palavra. Se você é uma pessoa de oração, são essas pessoas que você vai reproduzir, pessoas que oram. Pessoas que têm compromisso com o reino de Deus, pessoas que têm fome e sede de justiça. É isso, Senhor, é isso que Deus está buscando. É isso que o Senhor está buscando de cada um de nós. Pessoas comprometidas, pessoas que querem. Porque só essas pessoas vão poder fazer a diferença. Amém? Então essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a essência do Evangelho. Nós agora fomos salvos. Amém? E agora o Senhor está nos chamando para nós mudarmos o nosso estilo de vida. Mas não fique preocupado, porque não é por força, não é por violência, mas é através do Espírito Santo de Deus. A única coisa que você precisa fazer é se render a Ele. A única coisa que você precisa fazer é buscar um relacionamento com Ele dia após dia. Então Deus ele vai começar a mostrar, Deus ele vai começar a te moldar, Ele vai fazer a obra que Ele precisa fazer na nossa vida. Amém? E ele fala aqui no 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Não queira salvar a sua vida, mano. Entrega a sua vida na mão do Salvador.
Entrega a sua vida na mão daquele que realmente pode cuidar de você. Não tente salvar a sua vida. Aqui mais para frente, né, ele começa a falar: o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? O que está na nossa alma? As nossas emoções, as nossas vontades, os nossos desejos. E muitas das vezes nós queremos encher a nossa alma, satisfazer a nossa alma com as coisas deste mundo. E é dessa maneira onde nós deixamos o Senhor de lado. É exatamente assim, quando nós olhamos para a palavra de Deus, é isso que nós vemos no povo de Deus. Todas as vezes que eles se corrompiam porque queriam fazer a sua vontade, eles deixavam o Senhor de lado. E claro, sempre havia uma consequência para isso. Porque o pecado, ele sempre vai gerar morte. É a lei da semeadura. Mas muitas das vezes nós semeamos dessa maneira, mas nós não queremos colher. E no momento que a colheita ela vem, nós queremos pedir: Senhor, misericórdia, Deus nos ajuda. Mas nós plantamos, vamos ter que colher. O Senhor, Ele vai nos perdoar. O Senhor, Ele vai nos levantar, mas nós vamos ter que lidar com isso. Por isso é muito mais fácil você temer ao Senhor, você observar ao Senhor, a sua palavra, os seus ensinamentos, e nós andarmos em retidão a ela. A Bíblia fala que nós não devemos tirar os nossos olhos da palavra. Antes nós devemos meditar nela de noite e de dia. É preciso nós voltarmos para a palavra, povo de Deus. É preciso nós sermos um povo forte. Nós temos sido um povo raso, muitas das vezes, no conhecimento do Senhor. E às vezes somos fracos. E a Bíblia fala: o povo que conhece o seu Deus é um povo forte. Se nós conhecemos o Senhor, amém? Não creio que somente fala nesse conhecimento, sabe, teológico, a questão de querer entender a Deus, e analisar e conhecer a palavra, mas o conhecimento, sabe, aquele conhecimento de intimidade, da raiz do grego, do original, que fala de intimidade entre o marido e a mulher. É essa intimidade que o Senhor quer ter comigo e com você. Isso acontece quando nós entramos na porta do nosso quarto. Entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta. A Bíblia fala então que ali o Senhor, Ele vem ter conosco. É isso, é simples, mas isso requer fidelidade em nós, requer compromisso, dia após dia. E se dessa maneira assim nós procedemos, Deus, Ele vai nos abençoar. Se dessa maneira assim nós fizermos, o Senhor, Ele vai vir ao nosso encontro e a nossa vida, ela vai começar a funcionar. Amém? Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora. Lá no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 19 e 16. Amém? Queria dar um título a essa mensagem. O título que eu dei a essa mensagem é Intenção versus Decisão Correta. Amém? E por que eu abordei e falei um pouco acerca da essência do Evangelho? Porque muitas das vezes nós queremos correr com o Senhor, mas nós não estamos nem caminhando. O que eu quero dizer com isso? Que a base, o alicerce da vida espiritual na vida do crente, às vezes está comprometida. E não adianta nós desejarmos, sabe, por aquilo que está no coração de Deus, se as pequenas coisas nós não temos observado. Porque é isso que o Senhor, Ele fala na sua palavra. Se você for fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Então Deus, Ele precisa nos encontrar, sermos fiel nas coisas pequenas. Se podemos dizer assim, né? Nas coisas básicas, espirituais da nossa vida. E quando assim acontecer, Deus, Ele vai nos colocar lá onde nós devemos estar. Amém? Vocês encontraram aí? Mateus 19? Mateus 19, 16. Ele fala assim: eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou: Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedece aos mandamentos. Ao que ele perguntou: quais? E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe.
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Jesus disse a ele: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se, pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Então disse Jesus aos seus discípulos: com toda certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Quando nós olhamos aqui para essa história, todos nós já conhecemos, muitos de nós já conhecemos, e logo nós já assimilamos com que o rico, aquele que ama o dinheiro, não pode entrar no reino dos céus. A pessoa que é avarenta, que ama o dinheiro, ela nunca vai deixar o dinheiro para amar a Deus. Mas eu quero que você possa enxergar de uma ótica diferente nessa noite. Amém? Nós olhamos aqui para a vida desse jovem e nós vemos que ele era um jovem que conhecia o Senhor, certo? Por quê? Porque ele chega perguntando a Jesus como poderia alcançar a salvação. Até aí tudo bem. Só que nesse momento que ele pergunta para Jesus como ele poderia alcançar a salvação, então Jesus começa a falar: olha, para que você possa alcançar a salvação, é preciso você primeiro observar os mandamentos. Isso é o mínimo, né? Aquilo que Deus ele estabeleceu na sua palavra. E você vê aqui que esse jovem ele fala: olha, eu tenho obedecido tudo isso aí. Ele não fala aqui, mas eu penso que talvez ele tenha, falado assim, talvez com um ar de orgulho. Olha, em outras versões fala assim: eu tenho obedecido isso aí desde a minha juventude. Desde que eu era criança eu já obedeço isso aí. Que mais? Tipo assim. Mas Jesus ele é tão maravilhoso, tão tremendo, que olha a sabedoria dele. Então ele olha para aquele jovem e pergunta assim: então você quer ser perfeito? Por que será que ele fez essa pergunta para esse jovem? Talvez para ele, no coração dele, ele era alguém perfeito, alguém que, né, tinha uma condição, em outras palavras, como posso dizer? Talvez ele se sentia bem, né? Por quê? Porque ele tinha dinheiro naquela época, né? Ele já estava com um casamento garantido, né? Por causa disso, talvez não precisasse trabalhar, talvez ele era patrão, toda essa questão, e ainda observava os mandamentos. Então, tipo assim, está garantido. Então Jesus fala para ele: você quer ser perfeito? Vai, vende tudo e dá tudo aos pobres. Em seguida ele fala o quê? Vem e me segue. E é tremendo que a Bíblia fala que naquele momento ali o coração dele ficou pesado. Quando Jesus ele fala para ele, se ele quer ser perfeito, para ele vender tudo e dar aos pobres, quando eu olho para a palavra de Deus, a Bíblia fala lá em Efésios 4:13, que Jesus ele é o varão perfeito. A Bíblia fala que nós devemos buscar essa estatura, ou seja, nós devemos buscar ser como Jesus, perfeito. Nós devemos buscar alcançar ser como Jesus. E a Bíblia fala que o mesmo sentimento que estava em Jesus precisa estar em nós. Qual que era o sentimento de Jesus? O sentimento de Jesus pelas pessoas era amor, era compaixão, era estender a mão para o próximo, era curar os enfermos, era ressuscitar os mortos. Até aqueles que se apresentavam para Jesus de uma maneira ingrata, onde, né, a Bíblia fala lá dos leprosos, uns foram curados, todos foram curados, mas nem todos voltaram para agradecer, mas mesmo assim Jesus tinha um coração maravilhoso, porque Ele não faz nada em troca. Amém? É isso que você precisa entender. Deus ele não faz nada em troca. E nós não podemos ter esse relacionamento com Deus. Não podemos barganhar com Deus. Ó Senhor, eu faço isso para você, eu me dou, eu faço isso, aquilo, agora me dá isso. Esse não pode ser o nosso relacionamento com o nosso Criador, mas um relacionamento de amor. Amém? Então, quando eu olho aqui para a palavra de Deus e eu vejo aqui na vida desse jovem, ele rejeitando
rejeitando esse convite. Eu olho e não vejo somente um jovem avarento que amava mais as coisas desse mundo. Um jovem que decidiu não negar a si mesmo. Um jovem, como eu falei aqui, intenção. Era um jovem que ele tinha a intenção, a princípio, de ser salvo. Mas era isso somente. Era somente isso que ele queria. Ele somente queria ser salvo. Ele não queria nada mais que isso. Ele não queria um compromisso. Porque aquilo que ele precisava na concepção dele, ele já estava cheio, que eram as coisas desse mundo. Só que sabe o que eu olho para isso aqui? Eu vejo que esse jovem, ele perdeu a maior oportunidade da vida dele. Porque a oportunidade que esse jovem ele perdeu foi a oportunidade de estar caminhando com o próprio Jesus. Ele perdeu a oportunidade de ter o nome dele. Aqui fala de um jovem. Aonde você encontra na Bíblia falando quem que era esse jovem, qual que era o nome dele? Você não vai encontrar. Sabe por quê? Porque ele teve uma decisão errada. Mas se ele tivesse uma decisão certa, quando a oportunidade foi estendida para ele, ele tivesse abraçado, com certeza o nome dele seria acrescentado em um mais dos discípulos que estaria ali caminhando com Jesus. Um mais daqueles que estava ali com Jesus, sacudindo o mundo. Ali em Atos dos Apóstolos, onde a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre eles. Eles sacudiram o mundo. Foi essa oportunidade que ele perdeu. A oportunidade de marcar a história. A oportunidade de deixar um legado para os seus filhos. Porque muitas das vezes nós olhamos para o Evangelho, olhamos para a nossa própria vida e pensamos somente a respeito de nós. Mas o que nós temos deixado para os nossos filhos como herança espiritual? Quando nós morremos e partimos aqui desse mundo, o que eles vão olhar para nós e falar? Será que eles vão poder, olha, o meu pai e a minha mãe eram um homem e uma mulher de Deus. O meu pai e a minha mãe eram um homem e uma mulher de Deus que tinha compromisso. Eu olhava para eles e eu via que eles eram usados pelo Espírito Santo. Eu via que quando meu pai ou minha mãe eles oravam pelas pessoas, as pessoas elas eram curadas, elas choravam. E elas ficavam felizes. E eu também quero isso para mim. Que dinheiro pode pagar isso? Mas isso só vai acontecer se eu e você nós nos posicionarmos. Se eu e você nós entendermos que Deus ele requer um compromisso de nós. Porque Deus, quando Ele nos chama, Ele não faz comigo, com você um contrato, onde qualquer momento você rasga, despedaça, fala, não quero mais. Deus, Ele faz com você uma aliança. Você pode pegar essa aliança e jogar fora, mas a aliança dele contigo é eterna. Amém? Sabe por quê? Porque Deus, Ele não muda. A Bíblia fala que Deus ele não muda e tampouco existe sombra de variação no caráter de Deus. Você peca, você se corrompe, mas Deus sempre está ali, esperando você voltar. Assim como o pai do filho pródigo, estava a todo momento esperando ele voltar, de braços abertos. E ele voltou, mas primeiro ele se arrependeu. E é isso que o Senhor ele tem nos chamado, a nós vivermos dia após dia, tomando a nossa cruz, nos arrependendo e voltando para o braço dos pais. Porque nós estamos todo momento lutando com essa natureza pecaminosa que está dentro de nós. Mas quando nós nos enchemos com a palavra, com o Espírito Santo de Deus, com a lavagem da palavra, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus é espírito e vida, nós somente nós vamos permitir que a vida de Deus venha fluir em nós, quando nós nos enchemos da palavra. Amém? Então eu vejo que foi essa a oportunidade que esse jovem ele perdeu, uma oportunidade que ele não ia alcançar nunca mais. Que você também não deixe essa oportunidade passar, que você possa escolher e tomar a decisão correta, que você não venha deixar ser levado pelas coisas deste mundo, pelas distrações, por aquilo que está lutando, sabe? Quando eu olho para a palavra de Deus, a Bíblia fala que o povo de Israel ele estava ali buscando, querendo adorar o Senhor. E Faraó, olhando toda aquela situação, falou, esse povo está tá com tempo muito livre. Vamos acrescentar mais trabalho para eles. Para que eles não tenham tempo para buscar ao Deus deles. E muitas das vezes eu vejo que é essa estratégia que Satanás tem feito no nosso meio. Não tem colocado trabalho, ou trabalho que seja, nos sentimos cansados,
para vir na casa do Senhor, não queremos. Mas quando se trata de nós vermos um filme, quando se trata de nós irmos, a hora que for se reunir na casa dos amigos, nós vamos. Não é verdade? Mas eu vejo que essa situação, Deus ele quer mudar no nosso meio. Deus ele quer mexer com as nossas estruturas. Deus ele quer, sabe, restaurar aquilo que se havia perdido. Se o temor no nosso coração ele foi perdido, o Senhor, é tempo que Deus ele vai vir restaurar. Porque Deus ele tem pressa. Porque se realmente nós falamos que nós queremos viver um avivamento, nós queremos tocar essa nação, tocar a nossa casa, tocar a nossa família, olhar para a vida dos apóstolos e dizer, eu quero ser dessa maneira. Eu quero ser como Pedro, que a Bíblia fala que ele anunciava o evangelho ali de uma maneira, né, cheio de intrepidez, de coragem, de ousadia, um homem que não tinha estudo e letrado, mas quando pregou o evangelho, a Bíblia fala que mais de 3.000 almas se converteram. Sabe por quê? Não foi porque ele falou bonito, mas porque ele estava cheio do Espírito Santo, e naquele momento a ação do Espírito Santo foi liberada sobre aquelas pessoas. E Deus tem isso para mim e para você. Você crê? Eu posso ouvir um amém? É isso que Deus tem para mim e para você. Mas nós voltamos para a cruz. E se Deus ele enxergar em nós essa fome e sede pela presença dEle, Deus ele vai fazer. Deus ele vai fazer. Você precisa crer. Deus ele vai usar a sua vida para curar as pessoas. Deus ele vai usar a sua vida para ressuscitar os mortos. Eu creio. Eu creio nisso. E nós precisamos crer, porque é a palavra do Senhor. Amém? Então nós vemos aqui no final desse versículo, Jesus então falando para aqueles, né, para os discípulos, talvez eles olharam para aquela situação e se imaginaram, cara, será que se fosse eu nessa situação, cheio do dinheiro, será que eu ia conseguir? Porque pela pergunta aqui, que ele faz para Jesus, quem poderá se salvar? Porque talvez tudo que eles queriam, não é verdade? Quem não quer? Mas eu vejo, sabe uma coisa, amado? Deus ele conhece o nosso coração. E às vezes nós temos pedido ao Senhor coisas. E às vezes nós, sabe, parece que Deus fechou os ouvidos para nós. Mas eu quero te dizer, não é que Ele fechou os ouvidos para você, não. É porque Ele te ama. É porque Ele conhece o nosso coração. E muitas das vezes Ele sabe que aquilo que nós temos pedido, se Ele der para nós, Ele vai perder o nosso coração. Assim como aconteceu com Abraão, ele começou a perder o coração. Mas ele se arrependeu e voltou, e entregou para o Senhor. E é exatamente isso, Deus ele não tem problema em nos abençoar, em dar aquilo que a gente tem pedido para Ele. Mas se o nosso coração estiver nessas coisas, Ele não vai dar não. Você vai ficar esperando, porque você é o bem mais precioso que Ele tem. Ele não pode te perder e nem quer te perder. Mas quando nós aprendemos a lidar com isso, quando nós aprendemos a tirar o nosso coração dessas coisas, então Deus, isso vai ser somente um resultado. Porque Ele sabe que à medida que Ele deposita na sua vida, você também abençoa, dá para outros. É isso que eu já vi na vida de muitos homens de Deus. Homens prósperos, que eram homens que recebiam, e assim como eles recebiam, Deus falava, eles davam. Porque é isso, amado, nós somos mordomos, a Bíblia fala, nós somos mordomos. Nós somente cuidamos daquilo que é do Senhor. Amém? Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Amém? Aqui nós vamos falar sobre a vida de Zaqueu. Eu quero fazer um paralelo entre a vida desse jovem rico e a vida de Zaqueu. Amém? Lucas 19, versículo 1. Todos encontraram? Amém? E olha o que diz a palavra do Senhor. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, um homem quem? Rico, exatamente como o jovem, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. O que seriam os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos daquela época. Eles tinham o respaldo de Roma naquela época, a nação que governava.
Só que a Bíblia está falando aqui que ele era chefe dos publicanos. Né? E como eu falei de manhã, as pessoas até riram. Se a gente pudesse hoje, como eu posso dizer, tentar achar alguém ou igualar os publicanos com alguém de hoje, seriam os políticos lá do Brasil. Por quê? Porque as pessoas têm raiva dos políticos porque eles roubam. E era exatamente o que os publicanos faziam. Eles eram responsáveis de cobrar os impostos, mas eles também cobravam a mais, eles roubavam as pessoas. Agora pensa nos caras que eram odiados. Só que ninguém se levantava contra eles, ninguém falava, seu ladrão, ninguém, né, fazia uma rebelião. Por quê? Porque eles tinham o respaldo dos soldados, eles tinham o respaldo dos romanos. Sabia que se eles fizessem alguma coisa, o bicho ia pegar. Então eles ficavam ali calados, mas existia ódio dentro do coração deles. E eles eram considerados naquela época. Hoje a gente fala, eu não mato, né, eu não roubo. Naquela época fala, eu não sou um publicano. Seria mais ou menos assim. Eram considerados a raça de pecadores, a pior raça que tinha. Era assim que o povo considerava eles. Né? Então nós olhamos aqui para a palavra de Deus e está falando que Zaqueu era chefe. Então pensa, se o cobrador ele já roubava, então imagina o chefe. Roubava mais ainda, roubava sem trabalhar, porque só administrava. Ó, você vai fazer isso, vai ali, né? Aquele ali você vai roubar tanto. É mais ou menos que eu vejo assim. Por isso que ele era rico. Era rico em cima da desonestidade. Amém? Mas Deus ele vai transformar a vida desse homem. Nós vamos ver aqui. Versículo 3 fala assim, buscava ver quem era Jesus, todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia devido à afluência do povo. Jesus era um homem conhecido. Por quê? Porque por onde ele passava, as pessoas eram curadas, todo mundo queria ir lá. Quem não quer cura? Quando você está doente, você quer ser curado, certo? Quando você está doente, fala assim, ó, né, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, o Senhor vai te curar. Você vem correndo. Imagina naquela época, eles estavam ali olhando para Jesus e vendo os milagres acontecendo. Uma multidão cercava ele. E a Bíblia fala que Jesus chamou a atenção desse homem, ele foi ao encontro de Jesus. Mas chegando lá, diante daquela situação, a Bíblia fala que ele era de baixa estatura. Talvez já imagine ele assim, né? Pulando, tentando enxergar Jesus, mas não podia, por quê? Por causa da multidão. Mas no 4 ele fala assim, por esse motivo, correu adiante da multidão, correu talvez aonde Jesus ainda ia passar, e subiu uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Eu não sei se Zaqueu, ele somente era baixo ou ele era gordinho. Porque quando eu era pequeno, eu ainda sou gordinho, mas eu nunca consegui subir numa árvore. Eu nunca consegui subir numa árvore, mas que eu conseguia me pendurar no galho. Né? Outro dia eu fui na casa da Lina, eu vi a filha dela se pendurando assim, virando cambalhota, eu falei, meu Deus, isso era meu sonho fazer isso. Verdade, eu tinha um sonho, eu via as crianças pendurando, e ficava assim com os braços retorcidos, né? E eu não podia fazer aquilo. Né? Então, eu olho assim para... Até me perdi, misericórdia. Eu olho então para a vida de Zaqueu e eu penso, se talvez ele fosse como eu era, gordinho, não ia conseguir subir naquela árvore. Então eu penso que ele fez um esforço enorme. E é exatamente assim como nós temos que ser. Quando nós queremos o favor do Senhor, quando nós queremos realmente ter um encontro com o Senhor, quem quer ter um encontro com Jesus... Não existe barreira. Você faz o que preciso for, porque você sabe que quando você encontrar com Jesus, Ele vai mudar a tua sorte. Você sabe que quando você encontrar com Jesus, Ele vai mudar, vai transformar a tua vida, porque não tinha acontecido na vida dele, mas ele estava vendo, ele estava ouvindo. As notícias chegavam assim naquela época. As pessoas comentavam. Olha, tal pessoa foi transformada. Olha, lembra aquela pessoa que era paralítico desde nascença, voltou a andar. Ele falou, eu preciso mudar. Mas sabe o que acontecia? Eu olho para a vida de Zaqueu e eu vejo que a vida dele estava aprisionada no pecado. Ele até talvez queria sair dessa vida porque ele sabia que não era certo, porque ele tinha uma consciência. Eu e você, nós temos a consciência e nós sabemos que aquilo que nós estamos fazendo muitas das vezes está errado, está mal. Mas o problema é que nós não queremos chegar diante do Senhor. Nós não queremos nos expor, assim como esse homem ele se expôs. Mas isso está o segredo da minha e da tua libertação. Amém? E foi isso que aconteceu aqui.
Esse homem, ele correu para poder ver a Jesus, subiu numa árvore, teve todo um esforço por trás daquilo. E a Bíblia fala no 5, quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Muitas das vezes nós somos assim, viemos à casa do Senhor, nos sentimos pecadores porque às vezes nós erramos e se sentimos condenados, como que o Senhor não quer nos receber mais, mas isso é uma mentira, porque foi para isso que Ele veio. Ele veio para os pecadores. Houve uma situação em que Jesus havia se sentado com os pecadores para comer, e os fariseus olharam toda aquela situação e falaram para os discípulos de Jesus: por que o vosso mestre está sentado com os pecadores comendo? E a Bíblia fala que Jesus, discernindo aquela situação no coração, voltou-se para ele e falou: acaso eu vim para aqueles que estão sãos? Eu vim para aqueles que estão enfermos. Jesus veio para os pecadores. Se você tem se sentido pecador aqui nesse lugar, eu quero te dizer, Jesus, ele veio para você hoje. Jesus, ele veio para mudar a tua sorte. Ele veio para mudar a tua vida. Mas quando nós nos encontramos e nos achamos, sabe, sarados, então Jesus não é para mim e para você. Mas Deus, ele vem para aquele, sabe, que reconhece, que se humilha. E é esse que Deus, ele muda a sorte. Amém? A Bíblia fala aqui, no 6, no mesmo momento desceu Zaqueu, apressado, e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que passou, começaram a murmurar, começaram a reclamar, talvez falar, julgar Jesus. Ele entrou na casa daquele pecador e vai se hospedar lá. Se achavam dignos de receber a Jesus na casa deles, mas na casa do pecador não. 8. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. Olha a atitude desse homem. Foi totalmente contrário à atitude daquele outro, que havia tido a oportunidade de caminhar com o mestre e havia recusado, porque o coração dele estava preso nisso. Mas nós olhamos aqui a vida desse homem agora, a vida de Zaqueu, e vemos que ele entendeu que aquilo que ele tinha, toda a riqueza, todo aquele estilo de vida, não era suficiente para trazer alegria e satisfação para ele. Mas ele sabia que precisava mudar de vida. E quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, a obra da cruz, ela produz arrependimento em mim e em você. Arrepender não é somente você entender que você está fazendo algo errado. Arrepender é você entender e você fazer algo para aquilo mudar. É você se mover para que aquela situação venha a ser retirada, arrancada da sua vida. Amém? Nós entendemos, às vezes, pela palavra de Deus, no que diz respeito à fé. Mas a Bíblia fala lá em Tiago que a fé ela precisa ser acompanhada com as obras. Não basta nós entendermos aquilo que precisa ser feito na nossa vida. Se nós não fazemos, de nada adianta, é obra morta, nada vai acontecer. Mas esse homem aqui, ele havia dado um passo. Você vê em algum momento Jesus falando para ele: olha, eu vou na sua casa, mas isso aqui está errado? Não, em nenhum momento. Você vê que ele sozinho se constrangeu, porque o amor de Deus ele tem que nos constranger e ele nos leva a uma mudança e uma transformação. E sempre isso acontece. Mas sabe o que acontece? É que nós não queremos permitir, sabe, que Deus venha tirar aquilo que está errado na nossa vida, porque nós amamos isso de fato. Nós queremos nos segurar nessas coisas, mas é impossível que Deus ele venha transformar a nossa vida se nós não permitirmos que essas coisas venham a ser arrancadas de nós. E foi exatamente isso que aconteceu com Zaqueu. Ele se arrependeu, ele reconheceu e ele falou: Senhor, não somente, sabe, eu vou dar, mas eu vou restituir aquilo que eu roubei. Se eu causei algum dano a alguma pessoa, eu vou restituir isso na vida deles. É esse coração que Deus quer de mim e de você. Um coração que busca conserto. Um coração que não deixa que o tempo resolva as coisas. Eu falo isso no que diz respeito a perdão, a que diz respeito a situações que nos envolvem, relacionamentos. Acontece às vezes alguma coisa, deixa para lá, o tempo vai passar.
Pode passar-se o tempo, pode até estabelecer-se de novo um relacionamento, mas isso jamais fica apagado diante de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, que transgride a palavra de Deus, fica registrado no mundo espiritual. E enquanto nós não vamos diante do Senhor para pedir perdão desses pecados e remir esse pecado da nossa vida espiritual ela fica amarrada e nós ficamos impossibilitados de nos colocar, sabe, como vaso na mão do Senhor. Amém? Mas Deus, Ele quer mudar a nossa sorte hoje. Amém? E olha o que fala aqui. 9. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Olha que atitude linda que esse homem ele trouxe, não somente na vida dele, mas também na casa dele, na família dele. Quando nós nos arrependemos e nós reconhecemos a nossa condição de pecador, e nós vamos diante do Senhor dizendo: Senhor, muda isso na minha vida, não quero mais isso na minha vida. A transformação que Deus ele vai trazer na tua vida, não somente vai ficar para você, mas as pessoas vão olhar isso e vão glorificar a Deus. Elas vão ver a diferença. Elas vão ver que você mudou, que houve algo que aconteceu na sua vida, uma transformação, que começa, sabe de onde? Daqui, ó, de dentro para fora. E a Bíblia fala que de nós começa a fluir rios de águas vivas. Antes a morte que estava instalada em nós, agora dá lugar à vida. Mas para que tudo isso possa acontecer, nós precisamos andar em arrependimento, reconhecer a nossa condição através da palavra de Deus e buscar um coração, sabe, um coração obediente, um coração quebrantado, um coração contrito, arrependido. E a Bíblia fala: e o Senhor jamais desprezará esse coração. Amém? Que você nessa noite, você possa ter uma atitude como de Zaqueu, de um coração humilde, de reconhecer a tua condição espiritual diante do Senhor e dizer: Senhor, eu reconheço que eu tenho pecado contra Ti, mas eu quero voltar, me recebe novamente. Porque a Bíblia fala que essa foi a atitude do filho pródigo, o filho que havia abandonado o pai, havia deixado tudo aquilo que ele tinha do bom para o melhor para viver as coisas desse mundo, para se lançar no pecado, para viver na religião. Mas a Bíblia fala que o pai o recebeu novamente, porque ele se arrependeu. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. O que nós vamos fazer nesse momento é orar buscando a presença do Senhor, a face do Senhor. Pedindo para que Deus ele possa dar um desfecho na nossa vida, assim como deu na vida de Zaqueu. Dizendo para o Senhor que nós não queremos ser como esse jovem rico, que talvez tinha tudo, que preenchia a alma, mas não preenchia de fato o lugar que estava reservado, que era o lugar do Senhor. Existe um lugar, amado, dentro de mim e de você, no nosso coração, que nada pode preencher. Nada. Porque esse lugar é do Senhor. Sempre vai haver uma insatisfação, por mais que você tenha tudo aquilo que você quer. E o que nós nos enganamos, pensando que, não, isso não é verdade, é porque eu não tenho, porque quando eu tiver, eu vou ser feliz. É mentira, sabe por quê? Porque se fosse verdade isso, os artistas, as pessoas famosas, os artistas de Hollywood, pessoas que têm dinheiro, têm fama, reconhecimento, elas não se suicidavam, elas não se matavam. Sabe por quê? Porque elas não aguentavam mais o vazio que existia dentro delas. E talvez elas estavam clamando por socorro. Mas será que houve alguém para se levantar? Será que houve uma mulher cheia do Espírito Santo que estendesse a mão e falasse: vem aqui, eu vou te ensinar mais a respeito de Deus. Eu sei o que você precisa para encher o teu coração. O que nós precisamos é do Senhor. Você não precisa de nada mais, amado. A Bíblia fala que a vida é como um suspiro. De uma hora para outra ela já não existe mais. Eu te pergunto, o que você vai levar daqui desse mundo? Você não vai levar nada. E a Bíblia não somente você não vai levar nada, mas a Bíblia fala que tudo vai ser consumido pelo fogo. Mas a tua salvação ela é eterna. A vida da tua família
A eternidade, ela existe para ambos os lados. A eternidade não diz respeito somente à salvação e vida eterna com Cristo, mas a eternidade também ela existe do lado oposto, no lugar de tormento, de sofrimento, onde a Bíblia fala que o fogo não apaga e o bicho não morre. Lugar de sofrimento eterno, lugar de separação, porque eu penso que o pior, sabe, o que vai ser mais doído, sofrido nessa situação, não vai sofrer a dor física, mas é passar a eternidade sem a presença de Deus. Você precisa lutar, amado. Você precisa reagir. A Bíblia fala que o reino de Deus ele é tomado à força. Você precisa se levantar. Você precisa acordar, despertar. A Bíblia fala: desperta tu que dormes, e Cristo te resplandecerá. Deus ele está nos chamando para um compromisso, porque Ele tem pressa. É preciso nós nos aliançarmos com o Senhor. E à medida que nesse momento você orar, você se arrepender, você se humilhar, o Senhor ele vai vir, vai sarar a terra do teu coração. Ele vai arrancar toda a contaminação que está em você e vai depositar um vinho novo em você, uma alegria, uma nova disposição, para que você possa buscar a Ele, sabe, em vida, em santidade, em gozo e alegria. Amém? Quero que nesse momento nós comecemos a orar. O louvor aqui vai estar tocando. Eu não quero que você cante, mas eu quero que você comece a orar. Primeiro, se você tem alguma questão a ser resolvida na sua vida, no seu procedimento, começa a pedir: Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa, porque hoje eu estava morto, mas eu vou reviver com o Senhor. Me resgata, Senhor. Me tira dessa condição espiritual, porque eu quero fazer a diferença. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus que vai deixar um legado para os meus filhos. As pessoas vão me conhecer, não por aquilo que eu tinha, mas por quem eu fui, porque eu era um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, vem, Pai, sobre a Tua igreja, Senhor. Vem, Pai, sobre o Teu povo, Pai. Hoje nós estamos aqui diante de Ti na condição de Zaqueu, Pai, nos arrependendo dos nossos pecados, reconhecendo, Deus, ó Pai, que nós pecamos contra o Senhor. Mas hoje, Pai, vem, entra na nossa casa, Senhor, não somente de visita, mas vem fazer morada, Senhor. Vem fazer morada em nós, Pai, porque nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele habita em vós. Aleluia, Senhor. Pai, toca nossas vidas, Pai. Traz libertação. Traz libertação. Se você quer mudança, transformação na tua vida, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar por você, porque Deus ele tem pressa. Deus ele quer mudar, Ele quer te transformar. Deus ele quer trazer salvação na tua vida. Porque Ele é um Deus de amor. A Bíblia fala que Jesus ele não veio para trazer condenação. Pelo contrário, Ele veio para te salvar. Se alguém tem te acusado, esse é o diabo. E a Bíblia fala que ele está debaixo dos nossos pés, porque a igreja tem autoridade sobre ele. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos neste momento, Senhor, e te pedimos, Pai, vem, Pai, muda a nossa sorte em nome do Senhor Jesus. Toca, Senhor, nas nossas vidas, mexe, Pai, nas nossas estruturas, Senhor. Assim como o Senhor fez uma obra maravilhosa, mudou e transformou a vida de Zaqueu, muda, Deus, a vida do teu filho, Pai. Muda a sorte dele, Senhor. Abre o entendimento espiritual dele, Pai, para que ele possa ver o Senhor. Vem, Pai, faz morada nesse coração, Pai. Muda a sua história, a história da sua casa, a história da sua família, Senhor. Que ele possa encontrar aqui neste lugar, que ele possa encontrar aqui nesta igreja uma família, Senhor, a família de Deus, porque Deus nos chama para nós andarmos e habitarmos em família. Pai, no nome do Senhor Jesus, a Tua palavra declara, Senhor, que Tu és aquele que perdoa os nossos pecados, quando assim nós nos arrependemos e reconhecemos
Pai, a dependência do Senhor. Pai, entra nesse coração, faz nova todas as coisas, Pai. Mexe, Senhor, abala as estruturas, Pai. Dá a Ele um novo coração. Escreve o nome dEle no livro da vida, Senhor. Proporciona a Ele, Pai, uma vida em abundância. A Tua palavra diz, Pai, que o diabo ele está ao nosso derredor, buscando a quem tragar, porque ele veio para matar e roubar e destruir. Mas existe uma boa nova hoje nessa noite. Mas Jesus ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. É isso que o Senhor tem para a tua vida, vida em abundância.
cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Jamais te deixarei, meu amigo, meu Salvador. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei, meu amigo, meu Salvador. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei, meu amigo, meu Salvador. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Como eu te amo, te amo, te quero. Haja o que houver, jamais te deixarei, meu amigo, meu Salvador. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Eu te amo, eu te quero, sim, Senhor. Haja o que houver, Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. É exatamente isso que você presenciou aqui agora. A ação do Espírito Santo. E se você se moveu do seu lugar e veio aqui na frente é porque você tem fé.
É porque o Espírito Santo, ele falou no teu coração e você não resistiu a ele. E é esse coração que quando Deus ele encontra, então ele faz a obra, então ele mexe, então ele muda. É esse coração que Deus ele quer encontrar em você. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e que você possa continuar dia após dia caminhando à luz da palavra de Deus. Busca o Senhor, leia a palavra, venha nos estudos, participa da escola de discípulos. Tudo que está relacionado ao ensino da palavra, faça parte. E assim Deus ele vai te ensinar, Deus ele vai edificar a tua vida espiritual. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Nesse momento nós vamos estar passando